além do modelo cascata, um outro modelo que o Somerville classifica como modelo geral é o desenvolvimento incremental. O desenvolvimento incremental, no geral, ele é parecido com o modelo cascata no sentido de que as atividades são parecidas. Só que é uma melhoria, vamos dizer assim, que é, então já que não dá para ser sequencial as atividades, vamos prever esses ciclos no próprio modelo. Então, no próprio modelo de processo, nesse caso, desenvolvimento incremental, eu vou prever que as coisas são feitas por partes. Então, como que é a figura que representa tipicamente? Essa figura também é inspirada na figura do livro, não está 100% fiel, mas bem parecido com o que está lá no capítulo 2, que é, você tem primeiro uma atividade de definição de escopo, que é, vou conversar com o cliente logo para poder entender o que é o sistema, definir o escopo do sistema e, por exemplo, decidir se o sistema é viável ou não. E depois eu divido isso em partes que vão ser feitas em vários incrementos, por isso que ele chama incremental. E as atividades são parecidas com as atividades do modelo cascata. Então eu tenho uma especificação, documentação de requisitos, também pode ter um pouco de modelagem aí, tem o desenvolvimento, que também tem a implementação, um pouco da modelagem, tem a validação, que é teste, alguma coisa assim. E aí eu vou fazendo isso em ciclos, então por isso que tem setinhas para baixo e setinhas para cima, do tipo, começa a especificação, passo para o desenvolvimento, percebo que eu tenho que voltar na especificação, vou lá na especificação de novo, desço, desenvolvimento, validação, e aí essa atividade vou alternando entre elas e vou gerando versões intermediárias do sistema de maneira incrementalmente, então, por isso que é desenvolvimento incremental. Então a terceira parte da figura aí, que são os recursos gerados pelas atividades, no meio das atividades principais, versões do sistema, versões espaciais. Começa com a versão inicial, então a primeira versão que eu vou ter do sistema é a versão inicial. Depois eu vou ter várias versões intermediárias, então eu vou entregando o cliente várias versões intermediárias e mostrando, tá vendo, desenvolvi mais um pouco aqui, isso aqui já pode ser usado, tem uma nova versão para você, que não é o sistema completo, mas já tem algumas coisas implementadas. Até que chega um momento que, por exemplo, o cliente está satisfeito com o produto, ou o recurso acabou, o recurso financeiro, o cliente não tem mais como pagar, e aí você entrega a versão final, por exemplo. Para quem já conhece os métodos ágeis, pode confundir um pouco isso com métodos ágeis. Então, de novo, as coisas são mesmo parecidas, o método ágil é uma coisa mais recente. Antes da engenharia de software já tinha essa visão de que não dá para construir tudo de uma maneira só, então tem que fazer de maneira por partes, incrementalmente, como é o caso do desenvolvimento incremental. Acho que a diferença principal entre o método ágil e o desenvolvimento incremental, por exemplo, é a questão de que o método ágil deu mais ênfase à questão do código da implementação e menos ênfase à questão da documentação. Enquanto o desenvolvimento incremental tem a documentação ainda, mesmo que seja feito por partes, cada parte tem que ser bem documentado, como previa a engenharia de software tradicional, baseada em planos, como o Somerville chama. Talvez uma outra diferença é que métodos ágeis fixam um tempo bem mais rígido, tipo, são 15 dias, um sprint é 15 dias, no desenvolvimento incremental não fala quanto que é esse tempo aqui. Então entrega incrementos, esses incrementos podem ser entregues de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, de ano em ano, toda semana, não importa tanto. O que importa é a filosofia de que você está fazendo por partes, entregando versões intermediárias, e aí você tem a flexibilidade de combinar com o cliente o que são esses incrementos. Algumas vantagens e desvantagens dessa filosofia em relação, principalmente, ao modelo cascata. Uma vantagem, questão de acomodar mudança. Então é mais barato. Se o cliente mudou de ideia, tinha te pedido, o sistema fazia isso, de repente falar, mas isso aqui talvez não seja tão importante, agora eu quero que faça de cá. Tudo bem, você muda no próximo incremento, você passa a implementar a nova requisição do cliente, a nova necessidade. Então se o cliente muda de ideia ao longo do projeto de desenvolvimento, no desenvolvimento incremental você tem maior facilidade de acomodar essas mudanças e só muda para o próximo incremento. Enquanto no cascata estava tudo previsto a priori, falando que lá no modelo cascata os requisitos eram todos feitos a priori, então depois que passou da fase de requisitos eu não vou voltar lá mais para mudar tipicamente. Vou tentar seguir o que foi planejado logo na especificação de requisitos. Enquanto aqui já é previsto que você faça por partes, então se muda de ideia, você muda o próximo incremento. Outra vantagem, dar feedback rápido ao cliente, é associado um pouco da filosofia ágil aí, fácil, rápido, nessa ideia de que isso aqui já seria um embrião, por exemplo, de metodologias ágeis, métodos ágeis. Não vou esperar 2 anos para entregar o produto para o cliente e saber se o cliente gostou ou não gostou. Vou dar produtos intermediários, versões intermediárias, e aí vou receber o feedback se o cliente está gostando ou não está gostando. E aí, se ele não está gostando, eu posso atuar ainda logo no início do desenvolvimento, logo nas primeiras interações, nos primeiros incrementos.
Outra vantagem, trabalhar os requisitos com o cliente. Então pode ter alguma coisa que o cliente disse, você não entendeu muito bem, não se preocupe. O modelo incremental você implementa no próximo incremento da maneira que você entendeu e vai lá e tenta apresentar e discutir em cima do que foi implementado. Desenvolver isso aqui, é isso que você queria? O cliente vai dizer, não é exatamente isso não, queria que o relatório tivesse mais uma coluna. Então você não tinha entendido isso da primeira vez, mas trabalhou com o cliente, mostrou a primeira versão, o cliente olhou, não gostou muito e vai poder te sugerir mudanças. Então tem essa flexibilidade de trabalhar incrementalmente e com isso você dando feedback, recebendo feedback e trabalhando os requisitos, o entendimento dos requisitos. Um outro ponto aí, o quarto ponto, você pode começar para aquelas partes que são melhor entendidas. Então talvez é um sistema complexo, sua empresa nunca desenvolveu um sistema desse tipo, você não sabe exatamente o que é o sistema, mas entendeu uma parte do sistema. Então vamos começar desenvolvendo essa parte que eu entendi, e aí eu mostro o cliente, recebo feedback, e talvez com essas partes mais fáceis eu comece a entender as partes mais complexas. Então eu posso começar por a parte mais fácil e depois trabalhar para entender as partes mais complexas. Associar também o ponto anterior aí. Algumas desvantagens também, um pouco comparado com o modelo cascata. Um ponto é que talvez o processo não fique muito claro na empresa. Então as pessoas podem ter a ideia de que não tem o processo bem definido da empresa. Então pode ficar um pouco confuso. Então no modelo cascata é bem claro. A gente tem as atividades sequencialmente, tem a equipe que faz requisitos, que vai prover os recursos para quem vai fazer a modelagem, vai prover os recursos para quem vai implementar, depois para quem vai testar. Então isso é muito claro, muito fácil você explicar às pessoas da empresa, as pessoas entenderem. Quando você começa a seguir essa ideia de incrementalmente, as pessoas podem ter uma impressão de que não tem processo que está sendo feito de maneira ad hoc. Tem uma pessoa trabalhando no primeiro incremento, na parte de requisitos, tem uma outra equipe trabalhando já no segundo incremento, implementando, e de alguma forma eles vão ter que conversar ali, então o ambiente fica um pouco mais confuso, parece que não tem um processo tão claro na empresa quando você adota um incremental, por exemplo. Então, exige um pouco mais de conscientização, de explicação, talvez de treinamento para as pessoas entenderem como que é a filosofia da empresa pode passar a impressão de que as coisas estão sendo feitas mais aleatórias, sem muito gerenciamento, sem muita organização. A gerência é mais complicada também, então comparando no cascata, o cascata está bem definido o que é cada uma atividade, qual que é a saída de uma, a entrada da outra, é fácil do gerente medir, acompanhar os artefatos de entrada e saída e verificar se está tudo dentro do que foi planejado. No incremental, como está fazendo por partes e não tem o documento completo do sistema, a priori, pode ficar mais difícil ele fazer esse acompanhamento, esse gerenciamento do projeto. Um outro ponto que a discussão discute, esse acho até interessante, concordo, é que se as equipes se perderem, as equipes dentro da empresa, se perderem, pode comprometer a estrutura. Então, como você não tem uma documentação completa do sistema a priori, não tem um planejamento de ponta a ponta com a documentação completa de cada uma das atividades, pode ser que o cliente comece a mudar de ideia. Eu gostaria que eu tivesse um relatório a mais. Tudo bem, eu faço isso no próximo incremento. Então, o cliente quer um botão diferente, uma cor diferente, uma nova funcionalidade. E a gente vai fazendo isso nos próximos incrementos e começa a criar um software totalmente desmodularizado. Então começa a criar vários patches. De repente você tem aí o monstro do Frankenstein com várias coisas que foram agregadas ao núcleo ali e que as coisas não se comunicam mais, aí a manutenção daquele sistema é complicadíssima. Então tem esse ponto aí que é, quando você tem um cascata, você tem a ideia do global, o que é o sistema como um todo. Então você consegue criar os modos, planejar como que esses modos vão se comunicar. Quando você tem um incremental, você começa a fazer sob demanda. O cliente mudou de ideia, você atende. Mudou de ideia, você atende. E aí vai criando vários patches e isso pode comprometer a estrutura global do sistema. O Somerville chama muita atenção para as questões dos sistemas críticos. Então, volta e meia, ele volta nos sistemas críticos que ele alerta. Se o seu sistema é crítico, tome cuidado, porque você tem que preservar a qualidade em detrimento à agilidade, por exemplo, ou a adaptação a novos requisitos. Então, no caso do desenvolvimento incremental, o Somerville deixa bem claro que o desenvolvimento incremental pode não ser uma boa se você está desenvolvendo um sistema crítico, porque não é esperado que você fique atendendo as modificações dos requisitos, não é esperado que você faça por parte, porque você pode comprometer a qualidade para atender novos requisitos. Em um sistema crítico isso não é muito tolerável, porque a qualidade é o primordial. Então é melhor talvez ser um planejamento global a priori, bem estudado, bem documentado, ter a visão global do sistema antes de começar a implementar, para você ter certeza que entendeu bem o problema
e tratar cada um deles bem do início do processo. Desenvolvimento incremental também está na seção 2.1, que é modelos gerais, só que é a 2.1.2. Então, a 2.1.1 modelo cascata, 2.1.2 desenvolvimento incremental.